Olá, vamos trabalhar então ciências agora? A prof gostaria que vocês abrissem a apostila na página 28. Então, só lembrando vocês que a próxima aula de ciências, caso já tenha aberto, nascido duas folhas da nossa página, aqui onde nós temos uma experiência sendo realizada, a prof vai enviar vídeo para vocês. Caso ainda não tenha nascido, nós vamos continuar a cuidar para ver se ela cresce para a gente poder fazer o vídeo, combinadinho? Então vamos lá. As plantas se reproduzem. Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas na maioria delas, elas têm flores. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, as flores, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e elas produzem néctar. Sabe o que é néctar? Néctar é um líquido açucarado, um líquido docinho, produzido pelas flores. O néctar é alimento de borboletas, beija-flores, abelhas e outros animaizinhos também. No miolo das flores existe uma parte feminina ou masculina. Algumas flores possuem as duas partes. A parte masculina, ela produz grãos de pólen. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina. E esse processo nós conhecemos como polinização. E pode acontecer com auxílio de insetos, de morcegos, de aves e até mesmo do vento. Depois dessa videoaula, a prof colocou para vocês um vídeo das abelhinhas explicando como que elas fazem a polinização. Aí vocês vão assistir e vão achar o máximo. É super legal. Elas ajudam esse processo. Elas levam o pólen de uma flor para outra, tá? Então preste atenção aí. Ao visitar as flores em busca de alimento, a borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para a outra. A abelha, com o corpo coberto de grãos de pólen, olha ela aí, ó. Olha como que ela tá cheia de grãozinhos de pólen. Daí como ela vai lá para pegar o néctar, ela leva pólen e ela acaba ajudando na fecundação. Tá vendo? Elas auxiliam. Então elas vão para poder utilizar, o néctar e acabam acontecendo então a polinização. Elas carregam nas patinhas, elas carregam o pólen de uma plantinha para outra, tá? Depois que o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. E dessa união surge o embrião, que fica protegido dentro da sementinha. A semente é o resultado dessa fecundação. E dentro da sementinha fica o embrião, que vai dar origem à nova planta, tá? Vamos para a página 29. A parte feminina da flor se desenvolve e se transforma em fruto. Podemos dizer então que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, os quais darão origem às novas plantas. Após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, e a parte feminina da flor se desenvolve, formando então o fruto. As sementes ficam protegidas dentro do fruto. Os frutos,
eles protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las. Alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar. Outros são comidos por animais que, quando elas eliminam, né, quando elas fazem o cocô, essa sementinha sai. E aí elas conseguem espalhar por vários lugares outras sementes para poder ser fecundada. Esse processo nós conhecemos como dispersão. É quando os animais se alimentam da fruta e aí ele faz nas fezes, né? Ele faz o cocô e aí sai a sementinha e a sementinha cai na terra e vai germinar. Ou quando as próprias frutas, elas racham, elas se abrem e lançam para fora as suas sementes. Agora preste atenção, nós temos uma atividade aqui, lápis na mão. Vamos prestar atenção agora na leitura do poema. O poema é O Beija-Flor. Vocês sabiam que a vida de vários animais são inspirações para vários poetas? São inspirações para eles produzirem poemas? E o beija-flor é um deles. Então preste atenção. Bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Vamos para a próxima página? Então preste atenção agora. A frase a seguir, ela é o resumo do poema. Vamos ler com atenção e vamos riscar as palavras que estão de acordo com o poema. Então, a frase é essa. O poema narra uma cena em que o beija-flor está parado, voando em busca de alimento e descanso durante a manhã e tarde. Então, o que nós devemos fazer nessas palavras que estão aqui? Ó, elas estão destacadas, não estão destacadas? Elas estão destacadas. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão riscar as palavras que não estão de acordo com o poema. Voltem no poema, façam a leitura. Qual palavrinha que não deveria estar nesse resuminho aí do poema? Tem palavra intrusa aí. Faça um risquinho em cima dela que a professora volta com o gabarito depois. Letra B. Qual é o alimento que o beija-flor busca nas flores? Letra C. Ao se alimentar, o beija-flor também auxilia na reprodução das plantas, levando o pólen de uma flor para outra. Esse processo chama-se... que será? Você sabia que o pinhão é a semente do pinheiro do Paraná? Árvore comum no sul do Brasil. Ele serve de alimento para muitos animais da floresta e para as pessoas também que costumam comê-los assado ou cozido. Olha que gostoso, o pinhão é uma delícia, né? Vocês já comeram pinhão esse ano? Ele bem cozidinho, molinho, mas como é gostoso. Agora, quando vocês forem comer pinhão, agora é época de pinhão. Tem pessoas vendendo aí pelas ruas, tem lá no mercado. Quem gosta pede para a mamãe comprar. É uma delícia fazer pinhão cozido. E ele é uma semente. Quando vocês estiverem comendo o pinhão, vocês vão lembrar que o pinhão é uma semente do pinheiro do Paraná. Vamos lá para o número 2. A cutia. Ele é um roedor que se alimenta de frutas e sementes, como o pinhão. Após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar as sementes que sobram. Ele não come tudo, sabia? Ele come um pouco e o que sobra ele enterra, para quando ele ficar com fome, ficar facinho dele pegar, que daí nenhum outro animal vem comer o seu alimento.
No entanto, muitas sementes que a cutia enterra, ele acaba esquecendo lá, sabe? E aí, sabe o que acontece? Ela germina, ela nasce e dão origem a novas plantas. Então, sem saber, a cutia planta novas árvores de pinheiro. Olha que cutia danada! Letrinha A. Quando enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar essas sementes na natureza. Esse processo é chamado de dispersão ou polinização. Nós acabamos de falar sobre isso. Letrinha B. De acordo de que outras formas os animais podem contribuir com a reprodução das plantas? De que outra forma? Cite exemplos. Aí você pode escrever aqui ou pode colocar no seu caderninho, tá bom? A prof vai enviar para vocês um vídeo com o gabarito, com as respostas corretas. Vocês devem deixar tudo corrigido certinho. Não precisa enviar fotografia para a professora, apenas deixar a apostila de vocês corrigida seguindo o gabarito que a professora vai enviar.